Boa noite aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação ao vivo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 7 da parte A, que traz o seguinte tema: o perfil e mérito da fé do investidor e preparativo com o estatuto para iniciar a obra. Esse capítulo a gente já estudou ele parcialmente, hoje a gente vai continuar esse estudo e concluir ele hoje, né? A gente já estudou até o versículo 25, a gente vai estudar a partir do versículo 26. Versículo 26. Nossos obreiros serão os responsáveis a iniciar a obra do Senhor, já arquitetada. E estes personagens serão os trabalhadores da obra do Senhor, e pelos seus feitos veremos os frutos do que vão plantar. Vamos repetir mais uma vez o versículo 26. Nossos obreiros serão os responsáveis a iniciar a obra do Senhor, já arquitetada. Então a nossa obra, nosso trabalho ainda não começou. Por quê? Porque não tem trabalhadores ainda, né? Os obreiros é os que vão iniciar a obra, né? E esses personagens serão os trabalhadores da obra do Senhor. E pelos seus feitos veremos os frutos do que vão plantar. E posteriormente será colhido, né? Que serão obras boas, né? Por quê? Porque a base é a lei santa de Deus, né? Versículo 27. Serão os artistas do espetáculo aos anjos e ao mundo, direcionado e dominado pelo poder da fé no Senhor. Terão a função de fazer acontecer a vontade própria do Senhor para com os homens. Então, esses obreiros, eles terão a função... vamos repetir, versículo 27. Serão os artistas do espetáculo aos anjos e ao mundo. Então esses serão os artistas, né? Aos anjos e ao mundo, direcionado e dominado pelo poder da fé no Senhor. Não em homem, mas no Senhor, porque a base é a lei de Deus, né? Para com os homens. Terão a função de fazer acontecer a vontade própria do Senhor para com os homens, né? Então ele vai fazer a vontade do Senhor, não de homens. Por isso que a gente tem 3 doutrinas. 2 delas vão fazer a vontade do homem e uma delas vão fazer a vontade do Senhor, né? 3 doutrinas. Versículo 28. E por não ter possível nos mudarmos para a conquista do domínio sobre a obra do Senhor, trabalham para os que de qualquer jeito deixam esvaziados, sem ouvinte, as nossas preciosas informações que já estão disponíveis a todos. Vamos repetir mais uma vez o versículo 28. E por não ser possível nos mudarmos, por quê? Porque a nossa base é a lei de Deus, né? Não é regras de homem. Ou seja, não é regra corruptível, né? Para conquistar domínio sobre a obra do Senhor. Né? Igual o diabo já fez com tantas igrejas aí, né? Mudaram a conduta dos crentes e aí dominaram as igrejas e as igrejas perderam todo o poder, né? Trabalharão para que de qualquer jeito seja esvaziado, sem ouvinte, as nossas preciosas informações. Então isso aqui é um trabalho de manipulação. As nossas pregações online não tem ouvinte, eles esvaziam, né? E todas as nossas pregações na internet são esvaziadas, né? É uma maneira de controlar. Por que que eles estão controlando os ouvintes? Porque eles não conseguem me controlar, né? É porque eu estou no controle do Senhor. Então, o único recurso deles é esse. Porque se eles conseguissem me controlar, eles liberavam para os ouvintes. Todo mundo ver, né? Todo mundo compartilhar, né? Porque aí estava tudo sob controle, né? Mas como não há controle total deles, eles esvaziam, né? Os ouvintes dessas informações, porque se eles deixarem os ouvintes ir, né, compartilhar,
aí praticamente, né, derruba, né, toda a estratégia deles e o controle também, né? Porque, volto a repetir, nós não estamos no controle deles, e sim no controle do Deus Todo-Poderoso. Maravilha, né, irmão? Versículo 29. E assim nos produzem no trabalho, sem frutos e resultado importante, com a mesma semelhança dos que já estão edificados e operando o fruto desejado em seus planos. Então, por que que eles esvaziam o nosso trabalho de ouvinte, né? Esse trabalho, essa estratégia não é de hoje, não, é desde o começo, esse trabalho de esvaziamento. E por isso que até hoje eles têm um controle ainda, né? Eles conseguiram produzir desde o começo, né? Quando a gente estava divulgando de casa em casa, eles produziram, né? E aí veio aquela melhoria para o Brasil para enganar o brasileiro, né? E até hoje, né, na internet eles estão esvaziando esse trabalho, né? E assim nos produzem no trabalho sem frutos e resultado importante. Por quê? Porque não tem ouvinte, né? Não tem ouvinte para procurar entender e conhecer, né? Com a mesma semelhança dos que já estão edificados, né? Então eles conseguem fazer com que esse trabalho seja igual ao trabalho dessas igrejas que os pastores, os membros ouvem eles, né? Atentamente, mas não tem fruto, né? Porque está tudo no controle deles, né? E o fruto que produzem é maligno, né? Semelhante às obras das trevas, né? E operando o fruto desejado em seus planos. Então, eles só conseguem nos produzir na sujeira deles dessa maneira, né? Esvaziando nosso trabalho de ouvinte, por quê? Porque nós não fazemos a vontade dele. Igual os pregadores tradicionais, né? Que já operam nas igrejas, que estão cheios de ouvinte, né? Só que não tem frutos, né? Porque o conhecimento que eles apresentam, a doutrina está no controle, né? Do capeta. Versículo 36. E dessa forma nos qualifica no mesmo nível dos que trabalham edificado. E que os frutos do que produzem não condiz com a vontade própria do Deus verdadeiro, mas mentem dizendo se. Vamos repetir mais uma vez o versículo 30. E desta forma nos qualifica, ou seja, nos manipula, né? No mesmo nível dos que trabalham edificado, e que os frutos que produzem não condiz com a vontade própria do Deus verdadeiro, mas mentem dizendo se. Só que aqui nós não fala que tá conforme a vontade do Deus vivo. Não, porque é o homem que está controlando ainda, né? Ou seja, nós não mente. Mas por que eles dizem que está produzindo fruto e sendo que não está produzindo coisa nenhuma? Porque eles já estão fazendo a vontade dos perversos, né? Ou seja, os frutos que eles produzem é maligno, não é benigno. Vamos repetir mais uma vez o versículo 30. Desta forma nos qualifica no mesmo nível dos que trabalham edificado, e que os frutos que produzem não condiz com a vontade própria do Deus verdadeiro, mas mentem dizendo se. Então ele diz que é a vontade do Deus verdadeiro porque eles estão mentindo, né? Porque eles estão a refém do capeta, né? Aí eles têm que fazer isso aí, e aí estão cheios de membros lá, estão cheios de ouvintes, milhões e milhões, né? Porque o inimigo libera justamente para isso, porque está tudo sob controle dele, né? Versículo 31. Dando a entender a todos que o mal e a mentira faz parte da vontade de Deus para com os homens, pois já fazem o que não há mais que acrescentar ou mudar, e ainda rejeita quem pensa de forma contrária. Vamos repetir mais uma vez o versículo 31. Dando a entender a todos que o mal e a mentira faz parte da vontade de Deus para com os homens, pois já fazem o que não há mais o que acrescentar ou mudar, e ainda rejeita quem pensa de forma contrária, né? Então chegar um membro lá e falar, olha, esse Deus não está verdadeiro não, porque não está repreendendo o mal, não está curando as pessoas, não está libertando, e pega e expulsa aquelas pessoas das igrejas, né? Dizendo que ele está contra Deus, né? Porque todo mundo tem que concordar com a sujeira deles, né? Compartilhar com a sujeira deles. E aí o diabo domina tudo. Versículo 32. Portanto, ainda não iniciamos a obra do Senhor, apenas estamos preparando o modelo, o desenho do templo, que há de ser construído e edificado.
Vamos repetir mais uma vez o versículo 32. Portanto, ainda não iniciamos a obra do Senhor. Por quê? Porque não tem membro, não tem seguidores, né? Apenas estão preparando o modelo e o desenho do templo. E que há de ser construído e edificado, né? Então esse é o modelo, né, que vai ser edificado. Essas informações todas aqui é o modelo disciplinar, porque se trata de um templo espiritual, né? Não é um templo físico igual Salomão fez, né? É um templo espiritual que é a própria igreja do Senhor, a verdadeira, né? Versículo 33. Nada ainda temos do que desejamos e planejamos, pois ainda nos cerca aquilo que nós desejamos. Mas esperamos com paciência, a realização de nossos planos. Vamos repetir mais uma vez o versículo 33. Nada ainda temos do que desejamos e planejamos, pois ainda nos cerca aquilo que não desejamos, mas esperamos com paciência a realização dos nossos planos, né? Que é coisas ruins, né? O que nós desejamos é coisas boas, não somente para mim, mas para toda a humanidade ao nosso redor, né? Que é o nosso próximo. Versículo 34. E esperamos com paciência, justificado para tomarmos posse do que já conquistamos o direito, ainda capacidade para criar e legislar regras, critérios e recursos, que pode ser usado para justificar terceiros adequados para isso. Vamos repetir mais uma vez o versículo 34. E esperamos com paciência, justificado para tomarmos posse, pela fé em Deus, usando a sua santa lei, né? Do que já conquistamos o direito, né? Vamos tomar posse, porque nós conquistamos esse direito mediante a fé de Deus, em Deus, né? Ainda a capacidade para criar e legislar regras, critérios e recursos. Para que essas regras? Para proteger as pessoas, esses trabalhadores, né? Para amparar ele, né? E recurso, né? Para proteger eles também, né? Que pode ser usado para justificar terceiros adequados para isso, né? Ou seja, pode ser usado para justificar pessoas que vinham aceitar esse trabalho, né? As regras são regras, os recursos são regras complementares, né? Que a gente vai usar no dia a dia dessas pessoas, né? Conforme o que acontecer com eles, né? A gente vai usar nossas regras, que a base é a lei de Deus. Versículo 35. Tudo porque ganhamos direito conquistado obedecendo a Deus, onde é especial. E nos dá o poder de produzir leis complementares para compor as normas já estabelecidas. Vamos repetir mais uma vez o versículo 35. Tudo porque ganhamos direito conquistado obedecendo a Deus, onde é especial, e nos dá o poder de produzir leis complementares para compor as normas já estabelecidas, que é a lei de Deus, irmão, né? Porque a lei de Deus, ela está sendo regulamentada para ser usada na Terra. Então, ela vai ser criado regras complementares, né? Para compor essas regras já estabelecidas, que é a lei de Deus, né? Amar a Deus e amar o seu próximo, né? Esses nossos escritos já é o complemento de critérios, né? Alguns, e talvez a gente possa criar outros, né? Conforme o dia a dia dessas pessoas, né? Para proteger eles, né? Versículo 36. Não criamos novo estatuto, apenas aperfeiçoamos para melhor esclarecer os regimentos das leis de Deus, usando a lei da liberdade, para que todos que vier a obedecer sejam justificados pela fé unicamente em Cristo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 36. Não criamos novo estatuto, apenas aperfeiçoamos para melhor esclarecer os regimentos das leis de Deus, usando a lei da liberdade, para que todos que vier a obedecer sejam justificados pela fé no único Deus, unicamente em Cristo, né? Unicamente em Cristo, né? Então é preciso, né, complementar essas regras, né, para que tudo seja conduzido para a unidade da fé em Cristo, né? Não em outros deuses. Versículo 37. E para se chegar ao domínio da lei livre, no domínio da fé em Cristo, usamos as leis já estabelecidas, para vos conduzir a Cristo, caso seja obedecida.
Vamos repetir mais uma vez o versículo 37. E para se chegar ao domínio da lei livre, no domínio da fé em Cristo, usamos as leis já estabelecidas, né? Que é a lei de Deus, né? Para vos conduzir a Cristo, caso seja obedecida, né? Então a pessoa que obedecer, né, ele vai ser conduzido a Cristo, né, através dessas regras, né? São barreiras que vai conduzir ele a Cristo, né? Versículo 38. E quem quiser ser justificado pela fé em Cristo, terá que primeiro obedecer às leis já estabelecidas, interpretada de forma correta, também orientada bem certa. Vamos repetir mais uma vez o versículo 38. E quem quiser ser justificado pela fé em Cristo, porque tem muitos aí que dizem que crê em Deus e será justificado pela fé, mas as regras que conduzem ele a Cristo é as regras do homem, da corrupção. Não tem como ele chegar a Cristo desse jeito, né? Então aqui a gente vai fazer com que ele chegue a Cristo pela fé, obedecendo regras da lei de Deus, né? Quem quiser ser justificado pela fé em Cristo, terá que primeiro obedecer às leis já estabelecidas, que é a lei de Deus, né? Interpretada de forma correta, também orientada bem certa, né? Essas leis aqui são duas, uma corruptível e outra incorruptível. É a lei de Moisés e a lei de Cristo, os dois testamentos da Bíblia, né? Então a gente vai usar as duas. Por que as duas? Porque a gente está aqui na terra, a gente precisa ainda da lei de Moisés, porque se trata de uma lei corruptível, né? Porque a lei de Cristo, ela não garante tanto direito para a gente aqui na terra, né? Ela garante no céu, né? Mas a gente está aqui, né? Então a gente precisa desse direito aqui ainda para poder se beneficiar dele e assim ser conduzido a Cristo, né? Através da própria lei de Cristo, né? Que é a lei incorruptível. Versículo 39. E se fazemos o que ainda não produz os frutos que almejamos, o que queremos que seja mudado ainda é insondável, mesmo dando a entender que buscamos um objetivo desejado. Vamos repetir mais uma vez o versículo 39. E se fazemos o que ainda não produz os frutos que almejamos, o que queremos que seja mudado ainda é insondável, né? Porque a vontade não é nossa, é de Deus, né? A gente tem apenas a função de conduzir as pessoas a obedecer a Ele, e aí o resto Ele vai fazer, né? Mesmo dando a entender que buscamos um objetivo desejado, né? Versículo 40. Portanto, o desejo individual é apenas uma vontade voluntária emitida pelo uso da liberdade, sendo uma porção usada para compor a grande vontade divina. Vamos repetir mais uma vez o versículo 40. Porquanto o desejo individual é apenas uma vontade voluntária, emitida pelo uso da liberdade, sendo uma porção usada para compor a grande vontade divina. Vamos repetir mais uma vez esse versículo. Portanto, o desejo individual é apenas uma vontade voluntária, emitida pelo uso da liberdade, sendo uma porção usada para compor a grande vontade divina. Versículo 41. Minha vontade é a nossa vontade, que organiza um plano coletivo que sem dúvida será realizado. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Vamos repetir mais uma vez o versículo 41. Minha vontade é nossa vontade, que organiza um plano coletivo que sem dúvida será realizado. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Ninguém, né? Porque todos aqueles adversários de Deus são criatura dele, né? Então Deus não tem adversário, né? Então se você crê nele, você já é um vitorioso, né? Versículo 42. Se digo o que penso e escrevo o que me é revelado, se por isso é notado a semelhança suprema de Deus, o cumprimento de nossos planos é alcançar a santa promessa feita desde o princípio. E bem claro fica que não me projeto para único e individual objetivo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 42. Se digo o que penso e escrevo o que me é revelado, e por isso é notado a semelhança suprema de Deus, o cumprimento de nossos planos é alcançar a santa promessa feita desde o princípio da criação, né? E bem claro
fica que não me projeto para um único individual objetivo, né? Então não é uma coisa minha, né? É uma coisa de Deus, né? De um ser supremo, maior, né? Versículo 42. Pela lei busco o melhor. Primeiro o meu próximo, depois a mim mesmo. Contra a lei, o melhor primeiro a mim, depois, se possível, ao meu próximo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 43. Pela lei, busco o melhor, primeiro a meu próximo, depois a mim mesmo. Contra a lei, melhor primeiro a mim, depois, se possível, ao meu próximo. Versículo 44. Quando fico favorável à lei, o meu próximo não tem a oportunidade de ficar na mesma posição. Porque nem grupo de 3 pessoas, somente um pode usar o raciocínio da obediência, pondo o seu próximo como prioridade, a ter o melhor e o obediente o pior. Vamos repetir mais uma vez o versículo 44. Quando fico favorável à lei, o meu próximo não tem a oportunidade de ficar na mesma posição, né? Porque num grupo de 3, somente um pode usar o raciocínio da obediência a Deus, né? O raciocínio puro, né? Pondo o seu próximo como prioridade a ter o melhor e o obediente o pior. Como fez Jesus, né? Jesus foi obediente porque ele preferiu o pior para seu próximo ter o melhor, né? Então não existe obediência maior do que essa, né? Versículo 45. Porém, o obediente não pode ficar em uma única posição, para não deixar seu próximo sem chance de ter momentos como obediente, como sempre, sendo servindo e nunca servir. Vou repetir mais uma vez o versículo 45, porque se trata de uma parceria aqui, né? Porém, o obediente não pode ficar em uma única posição, igual Jesus, né? Jesus ficou só numa única posição, ou seja, ali crucificado. Ninguém quis ajudar ele ali, né? Então, porque só ele foi obediente, né? Então esse projeto aqui é para todos obedecer, né? Como para não deixar seu próximo sem chance de ter momentos como obediente, né? Então aqui, naquele projeto lá da crucificação de Jesus, só Jesus foi salvo, né? Porque outros não colocaram na posição de obediente como ele, né? Agora não. Agora as pessoas têm momentos de passar a obedecer quem não obedece, né? E vice-versa, né? Como sempre, sendo servido e nunca servir, né? Então o projeto é esse. Um serve e o outro é servido. Aí é vice-versa, né? Aí depois um é servido e o outro também serve. E assim tem que fazer o rodízio, né? Versículo 46. Por isso, depois de ficar um longo tempo do lado da lei, pondo seu próximo como prioridade em ter o melhor, deve mudar por um pouco tempo, alternando o momento, ficando contra a lei para beneficiar seu próximo com o direito de ficar do lado da lei favorável a ela. Vamos repetir mais uma vez, versículo 46. E contra a lei que eu me refiro, não é a pessoa desobedecer a Deus, não, né? Porque aqui ele vai fazer o rodízio de 2 leis, né? Que é a lei corruptível de Moisés e a lei incorruptível de Cristo, né? Então o rodízio que eles vão fazer é dessas 2 leis, de uma para outra. Não é a pessoa diz, não, eu não mato, eu vou matar, não. É porque o seu próximo, veja bem, o seu próximo que não obedece à lei que eu me refiro é a lei incorruptível de Cristo, ele deve obedecer no mínimo a lei corruptível de Moisés, né? Por estar próximo. Então, se você vão fazer o rodízio entre essas 2 leis, né? A lei corruptível de Moisés e a lei incorruptível de Cristo, né? Mas, eu estou fora da lei, então eu posso matar, posso roubar? Não. Você não pode fazer isso, porque a lei que estou me referindo aqui e que eu estou justificando agora é a lei incorruptível de Cristo com a lei corruptível de Moisés, né? Porque uma é terrena e a outra é celestial, né? Então, vou fazer um rodízio ali, para que cada um tenha uma chance de obedecer a Cristo, né? Versículo 47. A lei foi feita para todos. Por isso todos devem ter livre acesso a ela. Embora uns obedecem para tomar posse das bênçãos corruptivas e outros para ganhar a herança incorruptível, né?
Então a lei foi feita para todos, né? Então um deve obedecer à lei de Cristo e o outro à lei de Moisés, e depois o outro obedece à lei de Cristo e o outro à de Moisés. Eles ficam alternando situação, né? Por quê? Porque a lei é para todos, né? Mas cada um tem que se identificar na lei que ele está, né? Ou seja, ele não pode obedecer às duas leis ao mesmo tempo, né? Ele tem que obedecer uma ou outra, né? Porque ele é uma pessoa só, individual, né? Então ele pode fazer o rodízio, né? Passar a obedecer as duas, mudando, alternando o momento, né? Versículo 48. Mas ninguém conquista direito vindo de Deus contra sua santa lei na prática. E quem conquista direito de posse ficando contra quem obedece à lei pode tomar posse de herança corruptível, estando de acordo, fazendo uma divergência combinada, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 48. Mas ninguém conquista direito vindo de Deus contra sua santa lei na prática. Então a conquista do direito ela vem através da obediência à lei incorruptível de Cristo. Porque o Cristo é o Senhor, né? E quem conquista direito de posse ficando contra quem obedece à lei pode tomar posse de herança corruptível. Por que ele fica contra? Porque ele está na lei de Moisés, né, que é a lei terrena. E as duas leis, na comportamento dela, se divergem. Uma tem um comportamento e a outra tem outro comportamento diferente, né? Por isso que eles têm que fazer momento alternado, né? Cada um numa lei e outra em outra, né? Para poder associar o céu à terra, né? Fazer uma escada, digamos assim. Pode tomar posse de herança corruptível, estando de acordo, fazendo uma divergência combinada, né? Você pode ver que os dois testamentos estão juntos, eles não estão separados, né? Isso é uma parceria que há, né? E só que uma pessoa só não pode observar as duas leis, né? Ele tem que ou mudar para uma ou outra em situações difíceis, em determinadas situações, mas ele não pode obedecer a uma lei só, né? Ao mesmo tempo. Ele tem que obedecer duas, melhor. Ele tem que obedecer só uma, né? Versículo 49. Alternando posição para que todas as bênçãos divinas, seja corruptível ou incorruptível, venha a ser um direito possessivo do grupo, agindo combinado. Um obedece pela herança eterna e o outro pela herança perecível, né? Vamos supor hoje, né? Hoje, se eu for obedecer, eu vou obedecer a lei incorruptível de Cristo, né? Mas hoje eu posso usar a lei corruptível de Moisés, né? Por exemplo, no negócio, no comércio, eu tenho que usar a lei corruptível de Moisés, que é uma lei terrena. Eu não posso usar a lei de Cristo nas coisas terrenas. Não posso, né? Tem que ser a lei apropriada para as coisas terrenas, corruptível, né? Vou repetir mais uma vez o versículo 49. Alternando posição para que todas as bênçãos divinas, seja corruptível ou incorruptível, venha a ser um direito possessivo do grupo. Então a parceria, um grupo, né? Forma um grupo ali. Agindo combinado. Um obedece pela herança eterna e o outro pela herança perecível, né? Que é terrena, né? Então é as duas leis, né? De Moisés e a de Cristo. Quando a obediência fica na posição de quem está contra a lei, como transgressor, sua prioridade não é desagradar a Deus, mas agradar os transgressores no uso do seu raciocínio, objetivo e interpretação. Vamos repetir mais uma vez o versículo 50. Quando o obediente fica na posição de quem está contra a lei de Cristo, né? Como transgressor, sua prioridade não é desagradar a Deus, mas agradar os transgressores no uso do seu raciocínio, objetivo e interpretação. Então ele agrada por... Como é que ele faz? Por exemplo, se ele está na lei de Cristo, ele passa a observar a lei de Moisés para agradar aqueles que estão na corrupção, né? Para agradar ele, né? Até para ganhar eles também, né? Aí dessa maneira aqui que é conquistado o direito, né? O direito de posse. Versículo 51. E de modo exemplar mostra uma forma de alcançar o objetivo, sem a desagradar tanto a Deus, usando as leis transitórias já estabelecidas, temente a Deus, indicando meios de crescer no setor financeiro, cuidando do bem-estar do seu próximo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 51.
e de modo exemplar mostra uma forma de alcançar o objetivo sem desagradar tanto a Deus. Ou seja, você vai observar no máximo a lei corporativa de Moisés, né? Ou seja, a lei terrena, né? Ou seja, a gente não vai orientar você a observar a lei do mundo, senão você vai matar, você vai roubar, né? Se você observa a lei de Moisés, você não pratica isso aí, porque ela não manda para você praticar isso aí, né? E mesmo se você vier praticar, será como aconteceu com o povo de Israel, né? Mas só que isso não vai acontecer por causa da lei de Cristo, né? Você tem uma parceria com Cristo, então você tem que manter puro o lugar do Senhor, né? E santo. Usando as leis transitórias já estabelecidas, temente a Deus, no caso a lei de Moisés, né? Indicando o meio de crescer no setor financeiro, cuidando do bem-estar do seu próximo. Então, tudo que você for fazer para crescer, você tem que ter o amor ao seu próximo. Porque a lei se cumpre no amor. Se você ama, você cumpre todas as leis. Todas as leis, não é só a lei de Deus. Todas as leis se cumprem desse mandamento. Amar seu próximo como a si mesmo. Versículo 52. Pela projeção independente, não mais terás que se preocupar com o mal-estar de seu próximo, para poder o resgatar as bênçãos, extraindo assim o bem e posse de maneira errada, sacrificando o seu próximo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 52. Pela projeção independente, não mais terás que se preocupar com o mal-estar do seu próximo. Você vai se preocupar com o bem dele, não com o mal, né? Para poder o resgatar as bênçãos. Por quê? Porque se você quer o bem dele, ele tem um dever de não querer também o seu mal, né? Ele vai sentir a consciência dele. Não, pô, ele quer meu bem, então eu vou querer o bem dele também. Com justiça, né, irmão? Extraindo assim o bem e posse de maneira errada, né? Ou seja, matando, odiando, né? Isso não é maneira de conquistar a posse, não. Odiando, né? Sacrificando o seu próximo, né? Odiando e sacrificando, né? Querendo o mal dele. Porque o momento que você quer o mal do seu próximo, você está desejando o mal para si próprio. Porque ele é seu semelhante, é sua imagem e semelhança, né? Como o do Deus vivo, todo-poderoso, né? Porque as bênçãos que passa a adquirir vêm pelo uso dos critérios da obediência, direito conquistado no sacrifício de Cristo, não sendo mais necessário sacrificar outros seres humanos para obter direito de posse. Vamos repetir mais uma vez o versículo 53. Porque as bênçãos que passa a adquirir vêm pelo uso dos critérios da obediência, direito conquistado no sacrifício de Cristo, né? Então você não tem que fazer o mal ao seu próximo sofrer, porque Jesus sofreu justamente para evitar isso, né? Não sendo mais necessário sacrificar outros seres humanos para obter direito de posse, né? Pelo contrário, se você sacrificar o ser humano, você vai conquistar direito de posse do diabo, não de Deus, né? Porque o cumprimento da lei de Deus é o amor, né? Não o ódio. Versículo 54. E vem em função do único e perfeito sacrifício. Todos são abençoados por Deus, inclusive seu próximo, que seria o sacrificado, sendo também abençoado, alcançando pelas dádivas de Deus. Versículo 54, repetindo. E vem em função do único e perfeito sacrifício, todos são abençoados por Deus, através do sacrifício de Cristo, né? Para você ver a utilidade e a importância do sacrifício de Cristo, né? Inclusive seu próximo, que seria o sacrificado. Então você não vai ter mais sacrificar ele, né? Se você sacrificar ele, você está anulando o sacrifício de Cristo e está priorizando um sacrifício ao demônio, no caso o seu próximo, que é um sacrifício imperfeito, né? E Deus não aceita sacrifício imperfeito, né? Sendo também abençoado, alcançado pelas dádivas de Deus, né? Então, todas as leis se cumprem em um amor. Amar o seu próximo como a si mesmo. Então, irmão, a gente conclui um assunto importantíssimo aí, né? Mais um assunto, eu agradeço a todos, né? Que Deus possa que todos possam tirar proveito, né? Dessas maravilhas, essa riqueza de conhecimento que a gente está divulgando aí
na internet. Em nome de Jesus eu agradeço a todos.